A questão. Bom dia. A questão hoje é em busca da felicidade. Nada melhor para tratarmos hoje do que algo desse tipo, uma vez que no encontro passado nós falamos a respeito da morte. Nada melhor, portanto, do que fazer a antítese dela. Antítese para alguns, né? Para outros, morte e felicidade rimam, conduzem ao mesmo tipo de vida. Bom, muitas questões aparecerão aqui quando falamos a respeito de felicidade, e nós vamos ver o que alguns filósofos falaram sobre isso e vamos dizer alguma coisa. Refletir junto, pensar junto. Muitas coisas nós já pensamos, achamos, defendemos e imaginamos que essas coisas são nascidas de nossa própria compreensão da vida. Pois é, muita gente já falou a mesma coisa que você. Por exemplo, tem gente que diz que felicidade é algo que não é possível ser alcançada. Ah, eu não acredito em felicidade. Pois é, muita gente já falou isso. Na filosofia, filósofos já disseram alguma coisa nessa linha. Temos aqui duas perguntas fundamentais. A primeira é: o que significa ser feliz? Não vou dar logo de cara a resposta, mas vou colocar duas situações que são explicitativas, esclarecedoras das noções de felicidade que nós temos. A primeira delas concebe a felicidade como uma realização plena. Ser feliz é ter chegado a um estágio em que não falta mais nada. E quando eu digo nada, é nada mesmo, não é só o lado material, é todos os lados. Espiritual, lúdico, todos os lados ficam completamente preenchidos. Outros dirão que esse tipo de felicidade não existe, portanto, o conceito de felicidade não será isso, uma realização plena e total. Ele será o aproveitar de pequenos momentos de alegria. Então, temos duas escolas aí tratando da questão da felicidade. Uma é a escola dos pessimistas e duas é a escola dos otimistas. A pergunta: é possível ser feliz? É respondida pelos pessimistas com um peremptório não. Não é possível ser feliz. Os otimistas dirão sim, e aí cada um vai fornecer o seu próprio argumento. O que os pessimistas aludirão como argumento à sua posição? Eles vão dizer que não é possível ser feliz porque a vida é cheia de problemas. É só olhar o cotidiano e você vai ver. Sofrimentos físicos, morais, expressos na fome, na pobreza, na violência, no tédio, por aí vai. Tudo isso funcionaria, segundo eles, como empecilho à felicidade. Mas os otimistas dirão exatamente o oposto disso. Não, é possível ser feliz, sim. E a felicidade, ela está na curtição. A curtição significa aproveitar os momentos de consumo. Quando eu posso comprar, quando eu posso sair, ir às festas, vivenciar situações de alegria, isso é a felicidade. Então, para estes, ser feliz é poder fazer essas coisas que o dinheiro compra, que o consumo envida e convida, né? Como explicitação da felicidade defendida pelo grupo dos otimistas, nós temos as expressões da publicidade. Aí, se você olha para os outdoors nas cidades, vai ver muito essa ideia de venda de felicidade. Se você vai passando por uma rua e de repente vê um outdoor de loteamento de residenciais,
automaticamente você será levado a pensar que aquele é o melhor lugar do mundo. Porque a ideia que passa ali é de um lugar extremamente desejado para se viver. E outras coisas também são vendidas assim como sendo extremamente desejados para se ter, por exemplo, um corpo, um tipo de perfume, por aí vai. A felicidade é vista muitas vezes pelo seu avesso. Nesse caso, eu não digo assim, ser feliz é isso, mas eu digo assim, ser feliz não é. Aí eu vou dizendo o que não é, o que não traz a felicidade. Nesse caso, a dor não traz, o sofrimento não traz, as perdas não traz. Então, ser feliz é não ter dor, não ter percas e não ter sofrimentos. É sempre um não. É como se alguém dissesse, bom, eu não sei o que é ser feliz, mas certamente eu sei o que não é ser feliz. Como a adequação das pessoas a comportamentos padronizados, aqui é outro conceito. Um conceito de felicidade que encaminha as pessoas a serem felizes, mas dentro de uma ideia de felicidade construída pela sociedade, não por ela. É um comportamento padronizado. Quando você chega lá, aí você é tido como feliz. As pessoas dirão, você é feliz. Se você se sente como tal, aí é outra história. Mas é um conceito construído. E esse tipo de felicidade que você não escolhe, vai se deixando levar por ele, e pouco a pouco ele é parte de sua vida, é o que Nietzsche chamou de felicidade de rebanho. Não, não nos esqueçamos que em nossa sociedade hoje, basicamente todas as propostas de felicidade passam por esse tipo de viés. Ou seja, sempre alguém está querendo escolher o rumo que nós temos que dar à vida. E quando eu falo isso, eu não estou falando de pessoas individualmente, não, assim, de um aluno que quer se formar em um curso. Eu estou falando de coisas maiores, do tipo um país que quer viver de um determinado modo. E aí vem um outro país mais forte e diz: você não será feliz vivendo assim. A felicidade só se alcança. Aí é o outro país que tem que definir os rumos que aquele outro país tem que ter. Qual é o sistema político que ele tem que defender? Quais são os projetos econômicos? O outro país se dá ao direito de saber o que é felicidade para o outro. E aí, quando o outro assume, ele passa a também experimentar essa felicidade de rebanho. Portanto, a felicidade de rebanho de Nietzsche está presente macrometricamente nas relações entre países e, de maneira micro, nas relações interpessoais. Um amigo, o pai, o namorado, o marido, etc. Uma pessoa que se relaciona com outra e influencia aquela outra dentro de uma ideia de felicidade. Nossa autora, aquela de onde nós tiramos o texto que usamos, ela diz que a felicidade está mais naquilo que o ser humano faz de si próprio do que no que ele consegue alcançar com os bens materiais ou sucesso. Observemos que ela não diz o que é a felicidade, onde está a felicidade. Mas ela diz meio que no rumo da teoria da negação da felicidade. Ou seja, chegar à felicidade negando aquilo que não leva a ela. Então ela vai dizer, como se dissesse, eu não sei bem o que é, mas uma coisa eu sei que não é. Não, os bens materiais não levam. Isso é bem interessante da gente ver, porque os grandes projetos de felicidade quase sempre levam em conta essa ideia da posse de bens. Seja assim, more não sei onde, no residencial não sei qual, tenha um estilo de vida não sei de que maneira, e aí certamente você terá chegado ao nível de felicidade. O que percebemos muitas vezes é que as pessoas chegam a esses estágios, os asilos estão cheios de pessoas desse jeito, gente que chegou a estágios dentro dos quais se imaginaria teria chegado ao estágio final da felicidade, e no entanto as pessoas terminam descobrindo, infelizmente já no fim da vida, que não era por ali o caminho, não dá mais tempo para refazer. Mas o fato é que
não se chega à felicidade se se pensa que os bens materiais sozinhos conduzirão a ela. Não se nega que eles possam ser ajuda, e são, de fato. Agora, quem chega a eles ainda precisará ter sabedoria para administrar a própria vida. Então, se se quer um conceito de felicidade, a ideia passa mais pela capacidade de se autogerir, ser sábio para administrar a própria vida. É isso que conduz à felicidade. Com bens ou sem bens, é a tua sabedoria que conduz a ser feliz ou não. Muito bem. Passemos ao ponto 2, que é a experiência de ser. Se não sabemos o que é a felicidade, pelo menos sabemos uma coisa. Ela tem um dado fundamental e essencial. Sem isso não há felicidade. É o quê? É o sentimento de satisfação em relação ao modo como vivemos. Está aqui um conceito bacana. Se alguém pergunta, você é feliz? Aí você pode meio que questionar o que é ser feliz, o que é não ser feliz, mas uma coisa é certa. Ser feliz tem a ver com você se sentir satisfeito com a maneira como você vive. Então, sempre que tiver essa ideia de felicidade, eu sou ou não sou, se você disser, nem sei o que é e tal, já temos uma iluminação nesse pequeno trecho. Sempre que for pensar em responder a essa questão, pense no seguinte: bom, ele me perguntou se eu sou feliz. A pergunta é mais ou menos isso. Tá bom a vida? Estou gostando do que sou? Cheguei a mais ou menos um estágio bacana? Tenho muito do que reclamar? É por aí que você aquilata, que você define bem se é ou não é. Eu gosto de viver? Ou se eu pudesse, eu tirava a própria vida? Se a resposta for não, a Maria, a vida é boa demais, então pronto. Isso é ser feliz. Observe que nesse conceito não tem uma ideia de realização plena. Você é feliz mesmo, ainda sabendo que falta muita coisa, que passa por muitas dores, mas quando olha para a vida e diz, viver é bom. Pronto. Acho que chegamos a um conceito bem interessante. Não se trata, então, de uma felicidade em plenitude. A vida feliz não exclui os contratempos. Só a satisfação não é suficiente para explicar a felicidade, porque ela supõe a realização de desejos que não raros são conflitantes. Olha isso aqui. Ser feliz é, às vezes, realizar desejos conflitantes. Eu quero uma coisa, mas não posso. Há um conflito no desejo. Aí, o que diz nosso texto? Às vezes, a felicidade está na realização de desejos, mesmo que sejam conflitantes. Os motivos que influem na nossa decisão podem ser de diversas naturezas. Temos, nesse particular, mais um componente da felicidade, que é o quê? A autonomia da decisão. Estamos formando o nosso conceito. Ser feliz é ter satisfação em relação à vida, ser feliz é ser autônomo em relação à decisão. A felicidade de rebanho que Nietzsche falou não é felicidade. Por que não? Porque você não é autônomo na decisão. Decidiram por você. Não é difícil ver isso por aí. Um monte de gente que faz o que não queria. Mas porque na família todo mundo faz, se forma naquilo, mas porque